paz do Senhor a todos. Aqui quem vos saúda é o pastor Luís Guerreiro desde Portugal. E hoje estamos com um tema muito forte, que é: o maior falso profeta do YouTube vai cair ou vai continuar a enganar as ovelhas de Nosso Senhor Jesus? Portanto, é o tema: o maior falso profeta do YouTube vai cair pela mão de Deus ou vai continuar a enganar as ovelhas do Senhor Jesus? Amém? É o tema desta mensagem. Glória a Deus, glória seja dada a Deus. Vamos aqui para alguns versículos. Jesus disse em Mateus 24:11, aleluia: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. No versículo 24, se não for a ver dentro do contexto, aliás, no capítulo 24, no versículo 4, Jesus respondendo disse: acautelai-vos, ninguém vos engane. Então eu tenho que tomar cautela, tenho que tomar cuidado para não ser enganado, tenho que ter vigilância. Não posso crer em todo o Espírito, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. No versículo 23 ao 25, também nos diz: então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito, ou seja, não creiais, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho perdido. Então, quando começares a ser enganado, mas ele era verdadeiro. Não, Jesus já tinha dito: se possível fosse, enganariam até os próprios escolhidos. Então, fica bem atento a esta mensagem de hoje. Hoje vamos falar, o tema é: o maior falso profeta do YouTube vai cair ou vai continuar a enganar o povo de Deus? Vai continuar, amém? Vai cair ou vai continuar a enganar? A meu ver, há duas hipóteses: ou ele cai ou continua a enganar. Porquê? Porque ele não se quer converter, porque já foi várias vezes repreendido e endureceu a sua cerviz. Então a Bíblia diz que o homem que muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz, será quebrantado repentinamente sem que haja cura. Arai, clama, supando kovanagai. 1 João capítulo 4. Amados, não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são Deus, porque já há muitos falsos profetas que têm levantado pelo mundo. Quem crê, diga glória. Amém? A meu ver, há sérias hipóteses dele cair, mas também há sérias hipóteses dele continuar a enganar o povo de Deus. Então é o tema desta mensagem. Há sérias hipóteses dele cair. Se Deus estender a mão e disser: acabou, já não enganas mais ninguém. Aleluia. Anda cá, sai. Pode fazê-lo de várias maneiras. Ou manda-o para um leito do hospital, uma cama de um leito, e fica lá. Deus tem a maneira de o travar, ou com doença, ou com acidente, ou com enfermidade, ou até com a morte. Não é? Deus tem meio de o travar. Ou com a prisão. Glória a Deus. Rakamanagasaya cantalamana. Então, meu irmão, Deus vai frear esse falso profeta ou vai continuar a enganar? Não se sabe. Porquê? Porque já há muitos falsos profetas que estão até os dias de hoje enganando. Seitas como a Igreja Adventista do Sétimo Dia continua até os dias de hoje enganando as pessoas. Uma seita que eu creio que surgiu no século XIX. Não é? Seitas como os Testemunhas de Jeová até os dias de hoje continuam enganando o povo, dizendo que não existe inferno, que o inferno não é um local de tormento, mas o inferno é uma sepultura. Não é? Dizendo que anda cá, Samaia, que Jesus não é Deus. E os Adventistas dizendo que eu tenho que guardar o sábado para ir para o céu, para ser salvo. Tenho que guardar o sábado e tenho que congregar na igreja deles, que é a única que não se corrompeu. Todas as demais se corromperam. Todas as demais se desviaram. Todas as demais se associaram à grande rameira de Apocalipse 17. Oh, glória a Deus, recanta. Então, tenho que guardar a lei de Moisés, tenho que guardar o sábado e tenho que crer nas profecias da Ellen White e de William Miller, que profetizou a vinda de Jesus e nada cumpriu. Oh, glória. Então, até aos dias de hoje, tem muitos falsos profetas que continuam a prosperar. Adventismo do Sétimo Dia, Testigos de Jeová, Testemunhas de Jeová. Temos também os Mormons, a igreja aleluia, de Jesus Cristo e dos Santos dos Últimos Dias, conhecido como a igreja dos Mormons. Glória a Deus. Em que eles dizem que eles são pequenos deuses caminhando na face da terra. A mesma doutrina pregada pelo falso profeta Benny Hinn, que copiou dos Mormons esta doutrina. We are little gods. We are Handaka. Don't say you have Christ, you are Christ. Não digas que tu tens o Cristo, tu és o Cristo.
Então, os falsos profetas, o Benin continua até hoje enganando. E não é? Dentro do meio evangélico e fora do meio evangélico, as seitas pseudo-cristãs continuam até hoje, são falsos profetas. Dizem que falam de Jesus, falam de Deus, falam do Espírito Santo, falam do Pai, do Filho e do Espírito Santo, falam da Trindade. Alguns negam a Trindade, como é o caso dos testemunhas de Jeová, mas muitos falam de Deus e falam de Jesus e falam do Espírito Santo, mas da forma errada. Os testemunhas de Jeová dizem que o Espírito Santo é apenas uma força ativa, ou seja, uma energia, como se fosse um vento. Anda, caia, maia, saia. Mas um vento não me convenceu a mim do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme 16 do 8 ao 10. Então, hoje vamos falar sobre, não é? O maior falso profeta do YouTube vai cair ou vai continuar a enganar? Eu dei exemplos, não é? Tem uns que Deus freia e abate-os. Ou freia-os, amarra-os, coloca-os na cadeia, ou coloca-os num leito de enfermidade. Rouva lá, sai, anda cá numa enfermaria, numa cama de um hospital, anda cá, ou abate-os até à morte. Então tem uns que vão ser abatidos, tem outros que não, tem outros que prosperam até hoje. Não é? Vemos o caso do Edir Macedo, que até aos dias de hoje continua a proliferar a sua igreja, seita, não é? Pseudo-cristã, que é uma igreja evangélica, mas tem muita coisa de seita lá dentro, venda de amuletos, venda de objetos de sagrados que supostamente têm poderes místicos ou mágicos de abençoar ou de amaldiçoar. Coisas para colocar atrás da porta. Coisas para amarrar, fitinhas vermelhas para amarrar ao pulso. E outras insanidades mais. Venda de cruzes, venda de vasinhos do oleiro, pedras de Jacó, água do Rio Jordão, azeite do monte... Até aos dias de hoje que faz comércio com objetos sagrados. É um culto de simonia. Né? Vendendo autênticos amuletos e talismãs e prospera até os dias de hoje. Dizendo que é a favor do aborto, bebendo cachaça, um falso profeta. Até os dias de hoje continua aí, a Iurde enganando. Tem gente sincera lá? Tem gente sincera. Pode ter salvos lá? Pode até ter. Se não se corromper com as heresias que lá tem, pode. Não digo o contrário. Mas até aos dias de hoje tem muitas igrejas que pregam um outro evangelho, o evangelho da prosperidade, como é o caso da Iurde. O evangelho da psicologia da autoestima, como é o caso da Maná. Recanto la masteria da Maia. Aleluia. Até os dias de hoje tem muita... Anda caçamaia suri cantaraia. Aleluia. Tem igreja que diz que tu tens que crer em ti. Tens que te amar a ti mesmo. Tens que confiar em ti. Crer em ti, confia em ti. Ama-te a ti mesmo. Tens de ter esperança em ti. Então prega o evangelho humanista. O evangelho egocêntrico. O evangelho... Anda caia saia condologondologou alabaia. Do homem Deus. Deificam o homem, divinizam o homem e abatem Deus. Não é? Benin chegou a afirmar que Deus não pode fazer nada neste mundo sem que o homem lhe dê permissão ou autorização. Então o homem aí seria o Deus aqui deste mundo. Deus só poderia atuar se o homem permitisse. É que coisa insana. Então os falsos profetas estão aí aos molhos, enganando nas igrejas neopentecostais. A maioria anda cá, sai. Toda a igreja neopentecostal prega um falso evangelho. Mas também tem lá verdades, também fala alguma coisa de Cristo, pode ter lá salvos, não digo que não. Mas a maioria do povo está lá sendo enganado e indo para o inferno. A ricantará. Então hoje vamos falar. O ramassamaya contolovasnéria. Aleluia. Tem igrejas que estão até hoje, olha, meu. Temos igrejas como igrejas unicistas. Temos também o Tabernáculo da Fé, que idolatram William Marion Branham, uma seita unicista. Tem muita coisa boa? Tem. A Bíblia diz, examinai tudo retendo bem. Não é? As vestes, eles vestem muito bem, os cabelos lindíssimos, não é? Não cortam, não pintam, não têm vaidades, não usam pinturas ou maquiagem, as mulheres não usam calça, é bom, não usam roupa de homem, que é abominação ao Senhor teu Deus. Uma maravilha. Tabernáculo da Fé, muita coisa é uma maravilha, mas tem umas heresias que vão levar muita gente para o inferno. Colocou a foto do William Marion Branham em cima da tribuna, com um halo na cabeça como se fosse um santo, um anjinho, um santo católico, como se fosse o Santo António da Igreja Católica. Colocou né? Tem uma pintura lá que diz que é a imagem mais parecida com Jesus. Uma pintura de um homem pagão, talvez um católico, está lá uma pintura de Jesus. Quando a Bíblia diz, não farás para ti imagem de semelhança alguma daquilo que há no céu, na terra ou abaixo da superfície das águas, nem te encurvarás a elas, nem as servirás. Tem gente ajoelhada de fronte para aquelas pinturas. E também tem um quadrozinho com o Espírito Santo. Uma pomba
diz que é o Espírito Santo. Então ali estaria uma trindade falsa. Estaria Jesus, o quadro de Jesus, estaria o William Barron Brannan e o Espírito Santo. Então talvez o William Barron Brannan seria o pai. Então, e é uma seita unicista, porque não aceita a trindade. E batiza só em nome de Jesus. Quando o próprio Jesus disse, aleluia, portanto, de fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, negando a ordem de Jesus. Então tem muitas seitas aí, igrejas aí, que proliferam até hoje e expandem, cada vez têm mais membros. Vários, o G12, que é um movimento pseudo-cristão, pseudo-evangélico, pseudo-pentecostal. Ou seja, é neopentecostal, é um movimento herético. O G12 do César Castellanos continua até hoje e cada vez tem mais adeptos. Os falsos profetas cada vez arrastam mais gente. Olha o Dr. David Auer, olha o Benny Hinn, olha o T.B. Joshua, que já morreu, mas arrastou tanta gente. E o problema é que estes falsos profetas servem de exemplo e de escola para outros falsos profetas que surgem. Amém? Então isto é apenas uma breve introdução para tu veres. Não é? Há duas hipóteses. Ou Deus mete a mão e o falso profeta cai. Porquê? Porque já foi avisado e não se quis arrepender. Já foi avisado mais do que uma vez. Não é? Então Deus pode quebrá-lo. Ou Deus dá-lhe corda e chegará o tempo dele partir desta terra. Pode até viver muitos anos, enganar muita gente, mas ganhou as pessoas para o diabo. E vai perder a sua salvação. Ganhou o mundo inteiro e perdeu a sua salvação. Pode até ganhar algumas pessoas para Cristo, falar algumas verdades a alguém se converter, mas ele mesmo não vai ser salvo. Então, a maior prova está aqui, irmão. Porque é assim, este homem já foi muitas vezes repreendido. Ele pode ser quebrado repentinamente, mas também não. Deus pode dar-lhe corda, deixar andar. Para ver o que é que dá. Anda, cai, sai, mas cada um vai ser julgado. Porque não vão dizer que não houve um atalaia exortando. O maior falso profeta do YouTube vai cair pela mão de Deus ou vai continuar a enganar as ovelhas do Senhor Jesus? É a pergunta que fico. Vocês vão responder nos comentários. Aleluia. Ricanto la massaranha. Chora managandurianda bandurtou. Valá bababás. Estou sentindo a glória. Quem quer diga glória. Xere banagassa managai. Era managlai prai shuri condologondologou. Estou sentindo a glória. Aleluia. Santo é o nome de Jesus, irmão. Santo é o nome de Jesus. Olha aí. Mas ainda que nós mesmos ao longe do céu vos anuncie, os falsos profetas anunciam o quê? Outro evangelho, um falso evangelho. Mas ainda que nós mesmos ao longe do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, vos seja anátema. Assim como já lhe dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja maldito. E agora que eu vou provar, porque esse profeta já foi repreendido mais do que uma vez. Amém? Já foi repreendido várias vezes, muitas vezes. Provérbios, capítulo 29, versículo 1, olha o que é que diz. Glória a Deus. Provérbios, capítulo 29, versículo 1. O homem que muitas vezes, repreendido, endurece a sua cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Noutras traduções será quebrantado repentinamente sem que haja cura. Não há salvação. Cura, o remédio do hebraico é salvação, não vai ser salvo. Então é complicado. Pode ser que Banda Caias, Tito, capítulo 2, versículo 3, versículo 10 e 11. Diz assim a Santa Escritura. Ao homem herege depois de uma e de outra admoestação, ou seja, depois de duas admoestações, evita-o, sabendo que esse tal já está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Amém? Então, vamos agora aqui para Aleluia, glória a Deus, Sharama Samaya, glória a Deus. Quem quer diga glória? Santo é o nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer Deus seja louvado? Amém? Então, vamos agora aqui combater as heresias, glória a Deus, e levar os irmãos à meditação. O maior falso profeta do YouTube vai cair pela mão de Deus ou irá continuar a enganar as ovelhas do Senhor Jesus? Quando eu digo vai cair, não quer dizer que Deus o mate, nem nada do género. Pode até acontecer, mas Deus pode fazer com que ele dar um jeito de o frear de alguma maneira. E uma das maneiras pode ser levá-lo para a prisão. Outra das maneiras será levá-lo para um leito, para uma cama ou para um hospital. Há outras maneiras. Não é? Ou até uma maneira muito boa, fazer com que mais ninguém deposite dinheiro na sua conta, na conta da sua seita, da sua igreja. Se mais ninguém depositar dinheiro, ele vai deixar de fazer áudios e vídeos no YouTube. Ele vai deixar, porque ele só faz isso porque tem dinheiro a cair. Porque ele vive à custa
desse dinheiro. Senão, se o dinheiro acabar, ele vai ter que ir trabalhar e deixar de enganar as ovelhas. Também é outra maneira. Amém? Contexto. Todos vocês já conhecem, ou todos vós já conheceis a história de vida e do modus operandi deste cidadão brasileiro que saiu da IPDA, da Igreja de Deus é Amor, falando mal desse ministério. Portanto, ele já quando estava lá certamente falava mal. Saiu falando mal, glória a Deus, desse ministério. Ou seja, ele saiu desse ministério e virou o quê? Desigrejado, virou desviado, sem ministério. E deu uma de itinerante. Mas mesmo os itinerantes têm que ter uma igreja e um pastor acima deles. E levar uma carta de apresentação. Um itinerante que se preze não anda aí solto. Soltando aí, entre aspas, a franga. Não anda aí, não é? Estilo prostituto. Indo de igreja em igreja. Não é? Dando uma de santão, de bonzão, de usadão por Deus. De ungido de Deus. Um pregador itinerante, mesmo que tenha o chamado, não é? para evangelizar, seja um evangelista, primeiro, ele deve submissão ao seu pastor. Tem que ter um pastor acima dele. Não tem, é rebelde. Saiu da igreja, não tem nenhum pastor, não toma a Santa Ceia em lado nenhum, ou vai tomar a qualquer igreja que permita que toda a gente tome, todos os que vêm de fora tomem, que a Santa Ceia deve ser dada só para os membros da congregação local. Deve ser ultra restrita. Mas pronto. Só para os irmãos entenderem. Então o indivíduo sai da Igreja de Deus é Amor. Lá ele era um obreiro, um soldado raso. Era como se fosse um iniciante. E lá não era um obreiro elevado. Ele nunca foi consagrado a pastor na Igreja de Deus é Amor. Então ele não era pastor. Mas basta sair. Hoje em dia toda a gente sai da Igreja de Deus é Amor e vira pastor. Vejam o caso do Luís Carlos, o jornaleiro. Saiu da Igreja de Deus é Amor, foi para a internet, fundou uma igreja à distância na internet e virou pastor. Toda a gente sai de lá, não é nada. Ele lá não era nada. O Luís Carlos nem obreiro era. Aquele que se intitulou o Jornaleiro de Deus. Também bipolar. Deus o liberte. Amém? Que Deus o liberte, que é outro falso profeta. Mas eu aqui não vou tratar com ele. No outro dia tratarei. Anda cá, querendo o Senhor. Então, meu irmão, quem querer diga glória. Xarabanda glai. Samaya. Toda a gente, hoje em dia, toda a gente sai da Deus é Amor, já vira pastor. Não é consagrado por ninguém. Lá não era nada. Alguns eram só membros. Outros nem membros eram. Passavam mais tempo disciplinados do que em comunhão. Saíram em rebeldia. Como é o caso de muitos. Então aqui o Júlio César o quê? O máximo que ele fosse era um cooperador. Pastor não era. Saiu, já virou pastor. Intitulou-se pastor, andou a pregar aí de itinerante. Foi para o YouTube. Fez o canal. Começou a ficar famoso pelas suas polémicas, pelos seus arrebatamentos, não é? Pelos seus arrebatamentos ao céu da boca de um tigre e ao inferno de Dante, glória a Deus, o seu elevador celestial, pelo seu poder sobre o anjo Gabriel, que 24 horas por dia estava com ele, segundo ele falou, Deus o designou para isso, Deus designou Gabriel para ficar 24 horas por dia com ele, para ficar com ele. Então ficou famoso com algumas polémicas, por falar mal de Deus é Amor, arrebanhou alguns outros rebeldes e pessoas nércias que não estão firmados na rocha, que devem ser submissos ao seu pastor e fiéis ao seu ministério, e andou a arrastar um povo. De repente fundou uma igreja com o dinheiro de uma irmã de África. De uma irmã que, bom coração, achou que ele tinha boas intenções, como todos nós ao início vimos. Eu também ao início vi uma pregação dele sobre o segundo casamento e achei interessante. Não, parece que este homem é de doutrina. Mas não fiz prova com Deus, não analisei a fundo, não pedi discernimento. Mas com o passar do tempo fui questionado. Pastor, e os arrebatamentos dele? E tal. Quando eu fui a ver, coisa estranha, uma mulher ajoelhada diante de um anjo e ele não repreendeu. Não. Então resolvi fazer prova com Deus. E Deus já me estava a dar toques pelo Espírito Santo. E Deus me confirmou que ele é um falso profeta. Quando ele invoca o Exu da morte para entrar numa criança, né? Agora vai entrar aqui o Exu da morte. Não é? Vai entrar o Exu da morte e vai tirar a vida da criança e vai levar a alma dela para o inferno. Espera aí, meu irmão. Deus não nos levantou para invocar demónios, para tirar a vida de ninguém, levar a alma de ninguém para o inferno. Choramanagai. Este homem é um falso profeta. Amém? Este homem é um falso profeta. Glória a Deus. Toda a gente já sabe quem é. Glória a Deus. Amém? O nome dele eu nem vou pronunciar. Está aqui escrito. Toda a gente já sabe quem é. Portanto, o seu nome é... Toda a gente já sabe. Não preciso nem citar o nome. Então ele saiu e após a sua saída se intitulou pastor. Ele era apenas um cobrador, mas virou pastor. Gerando divisão nas igrejas. Principalmente na Igreja de Deus é Amor, que falava mal nas Assembleias de Deus
e outras fundando a sua própria igreja, que eu chamaria de seita. Com o povo da igreja Deus é amor, principalmente. E eu tenho testemunhas, porque até uma irmã aqui em Portugal, glória a Deus, aqui uma irmã em Portugal, o nome dela é Silvete Abranches, foi convidada para sair de Deus é amor para ir para a igreja dele. Tem irmãs no Canadá que também mandaram um e-mail a dizer que eram de Deus é amor, foram convidadas para ir para a igreja dele. Então ele mandava as pessoas sair das suas próprias igrejas para ir para a igreja dele, um pescador de aquário, lançando fundamentos onde já foi lançado, né? Anulando a escritura. Então ele é um divisor, ele é igual a Lucifer. Lucifer foi o primeiro divisor lá no céu. E este é um divisor aqui na terra, é filho de Lucifer, não é filho de Deus, é filho de Lucifer. Eis aqui algumas das suas muitas heresias refutadas. Ele disse, olha aí o que é que ele disse, vamos já passar a espada, né? Vamos já passar o machado pela raiz, vamos já cortar aqui tudo o que não presta. Ele disse, foi ele que disse, o nosso Deus é um Deus tão santo e perverso. Sim, perverso, porque Deus é um Deus perverso. Refutação. Vamos refutar agora esta blasfémia. Isto é para além de uma heresia, uma mentira, é uma blasfémia. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3 diz assim, portanto vos quero fazer compreender, quem quer fazer compreender? Paulo, pela inspiração e pelo poder do Espírito Santo, quando escreveu isto. Que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Ou seja, ninguém que tiver o Espírito Santo vai dizer Jesus é maldito. Ou Jesus é perverso. Ou Jesus é um Deus perverso. Então se tu tens o Espírito Santo, tu não vais dizer que Deus, porque Jesus é um Deus perverso. Quem tem o Espírito Santo não vai dizer isso. Quem realmente tem o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Então que Espírito estava nele quando ele falou? Já vais ver. E ninguém pode dizer que... Então ninguém que tem o Espírito Santo vai dizer que Jesus é perverso. Ou que Deus é perverso, porque Jesus é Deus. Não vai dizer. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Amém? Se bem que aqui eu faria um parênteses, porque tem muita gente que diz que Jesus é o Senhor e não tem o Espírito Santo também, para enganar. Mas, obviamente, que uma pessoa que tem o Espírito Santo não vai blasfemar de Jesus. Não vai dizer que Jesus é um Deus perverso, porque Jesus é Deus, ou que Jesus é perverso. Olha aí, ou que Deus é perverso. Jesus é Deus conforme 1 João capítulo 5, versículo 20. Glória a Deus. E conforme, aleluia, ricanto la masteria. Vocês querem ver 1 João capítulo 5, versículo 20. Vamos aqui abrir, se houver tempo aqui, vamos aqui a refutar. 1 João capítulo 5, versículo 20. Amém? Olha aí. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então Jesus é o verdadeiro Deus. E se eu digo que Deus é um Deus perverso, se eu disser isso de uma forma tão consciente e repetida como ele fez numa live, então eu estou blasfemando de Jesus Cristo. Anda cá, eu estou dizendo que Jesus é anátema, é maldito. Por outras palavras, então eu não tenho o Espírito Santo. Amém? Então, em João capítulo 20, versículo 28, Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. Aleluia. Anda cá, massai. Então Jesus é Senhor e é Deus. E quem fala que Jesus é um Deus perverso, não poderia ter falado, não pode ter falado pelo Espírito Santo de Deus, mas através de um demónio. Entendem? Então este homem está com o demónio. Só não vê quem não quer. 2. Isto é apenas algumas. Ele falou, ele disse, quem ora muito é fariseu. Quem ora 1 hora é fariseu, quem ora 2 horas é fariseu, quem ora 3 horas é fariseu. Devemos orar pouco, 15 minutos bastam. E Jesus nem orava tanto assim. Refutação. Jesus sempre viveu em oração. Glória a Deus. Jesus sempre viveu em oração. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Vamos refutar aqui este falso profeta. Amém? Jesus capítulo 5, versículo 7. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Falando acerca de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Vamos aqui para o 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote. Mas há aquele que lhe disse, tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Agora aqui, versículo 7. O qual, estamos a falar de Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, nos dias em que ele veio ao mundo, encarnou e habitou entre nós, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Então, era um anda cama saia. Então, ele teve muitos livramentos de morte, até que chegou a hora dele partir com 33 anos de idade.
Não é? O ministério dele foi um ministério de 3 anos e meio. Começou aos 30, que é a idade sacerdotal, e acabou aos 33. E nos deu a vitória na cruz. A sua morte nos trouxe a vida eterna, a salvação. Então repara aqui. Ele diz que Jesus nem orava tanto assim. Ou seja, Jesus nem orava 1 hora. Nem 1 hora orava. É o que ele diz. Orabá, Samaia. Mas, em Lucas capítulo 6, versículo 12, diz que ele subiu ao monte a orar e passou a noite inteira em oração. Passou em vigília. Então, ele orava bastante. Então, ele era o rei dos fariseus. Então, este apóstolo, perdão, este falso apóstolo, este imperador romano, este falso profeta aqui, imperador romano, falso profeta, nos diz que Jesus nem orava 1 hora. Alabá, Samaia, então está a chamar de Jesus o rei dos fariseus. Ele está a chamar de Jesus o rei dos fariseus. Quem queria dizer glória, Jesus então é o rei dos fariseus. Porque Jesus orava muitas horas, a noite inteira em oração. Então, imagina, então ele teve 12 horas em oração. Então ele está blasfemando de Jesus ao extremo. É o homem que mais blasfemou de Jesus aqui na plataforma. Glória a Deus, é o rei das heresias, este imperador romano. Glória a Deus. Agora, aleluia. Ele mesmo repreendeu os seus discípulos por nem mesmo 1 hora conseguirem orar, em Mateus 26:40. Quando ele disse, vocês nem 1 hora conseguis velar, e os achou dormindo. Não é? Então eles nem conseguiram orar e vigiar 1 hora. Adormeceram e Jesus os repreendeu. Pois tu vês isso em casa, porque não vai dar tempo para estarmos aqui a abrir todas estas passagens bíblicas. Eu vou tentar apenas ler o texto por causa do tempo. E ordenou, Lucas 21:36, vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Quem é que falou? Jesus. Diz, orando em todo o tempo. Então, orar em todo o tempo é orar sem cessar, conforme 1 de Tessalonicenses 5:17, se não me falha a memória, a ordenança do apóstolo Paulo. Então Jesus mandou orar em todo o tempo. Paulo mandou orar sem cessar. Então é para orar sempre. Então Jesus e o apóstolo Paulo são os reis dos fariseus. Né? Segundo o conceito deste falso profeta aqui brasileiro. Amém? Continuando. Amém? 3. Aleluia. Ele disse depois... portanto, ele disse, depois dele mesmo, em uma pregação em cima da tribuna, ter jogado o microfone no chão da igreja, com toda a força, com toda a raiva e violência, e o ter quebrado, pegou no microfone, deu um berro, quebrou o microfone e começou a xingar as suas ovelhas. É? Depois disso ele disse, Jesus tomou o meu corpo, Jesus quebrou o microfone. Então foi Jesus que quebrou o corpo? Não, foi o capeta que tomou o teu corpo, ó filho de Satanás, ó endemoniado gadareno. Tu és um blasfemo, mais uma blasfémia. Jesus tomou o teu corpo imundo, o teu corpo podre, sujo. Olha aí. Diz aqui, refutação, vamos refutar. Será que Jesus vai tomar alguém para a pessoa ficar cheio de raiva, violência, dar um berro, gritar, quebrar o microfone com violência, destruir, não é? Usar de violência e depois começar a xingar as próprias ovelhas? É Jesus que desceu lá do céu e entrou no corpo dele. Então Jesus desencarnou, saiu do corpo e encarnou e fez isso? Oh, se fosses meu filho, levavas era 2 chapadas para te converter. Convertias-te à paulada. Oh, glória a Deus. Olha a refutação. Jesus é o verbo que se fez carne. João 1,14. Ou seja, ele, sendo Espírito, já encarnou uma vez, quando veio ao mundo para morrer na cruz pelo pecador, para dar a vida eterna aos pecadores, somos nós. E depois da sua ressurreição, recebeu um corpo de glória e está assentado à destra do Pai. E só vai descer novamente para a terra quando vier arrebatar a sua igreja, conforme Atos 3, capítulo 3, versículo 20 e 21, que diz, convém que os céus contenham até o tempo da restauração todas as coisas. Ele está contido nos céus até o tempo da restauração. A restauração começa quando ele vier, com poder e grande glória, e arrebatar a sua igreja. Que é o primeiro evento incluso na sua vinda, na sua parúcia, na sua presença, na sua volta, na sua chegada. Quem queria diga glória. Então, por isso, ele, ou seja, Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, que é Deus, jamais iria deixar o seu corpo de glória e desencarnar para encarnar novamente aqui na terra num corpo de um falso profeta. Amém?
que é o maior falso profeta do YouTube. Glória a Deus. 4. Numa ministração afirmou: Jesus tomou o meu corpo, olha as minhas chagas. E ao levantar as mãos, uma mulher desmaiou ao ver as chagas do pastor Exu Orixá. Vamos apelidá-lo aqui de Exu Orixá, porque isto é capeta puro. Não tem descrição. Do pastor Exu Orixá. Então, ao ver as chagas do Exu Orixá, desse pastor Exu Orixá, tombou, desmaiou. Sinais e prodígios de mentira para aqueles que parecem. Porque a vinda do anticristo é com todo o poder, sinais e prodígios de mentira para aqueles que morrem, que parecem, para os mortos. Está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 6 ao 8. É só lerem. Refutação. Por acaso o Exu Orixá é Jesus? Ou aqui apelidar de Exu Orixá é Jesus? Porque isto aqui é coisa de capeta. Foi ele que foi pregado numa cruz e morreu pelos nossos pecados? Não, pois não. Aqui a refutação é a mesma do número anterior. Estes sinais extravagantes só visam uma coisa: glorificar ao homem e fazer deste falso profeta um ídolo. Ou seja, um Deus, para ele mesmo ser adorado. E já o está sendo na internet por muitos dos seus fãs, que estão até mesmo dispostos a morrer por ele, mas o mesmo não fariam por Jesus. Eu já printei comentários: eu morro por ti, eu morro contigo, eu morro por ti, para que tu salves as almas. Então quem salva agora é o Exu Orixá. É este falso profeta. Vamos aqui para o 5. Ele pediu um arco e flecha a um anjo para expulsar um demónio de um jovem, mas depois esqueceu-se de o devolver ao anjo. É complicado, meu irmão. E agora é um comentário meu. E olha que o anjo está bravo com ele. Refutação. Em Marcos capítulo 16, do 15 ao 18, nos diz: Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creram, àqueles que crerem. Em meu nome expulsareis demónios. É o primeiro sinal. Agora eu pergunto: onde está escrito na palavra de Deus que para expulsarmos os demónios temos que pedir uma arma emprestada a um anjo? Será que o nome de Jesus não é suficientemente poderoso para expulsar demónios? É preciso invocar anjos, não é? Diretamente os anjos, como ele faz, não é? E pedir coisas aos anjos, armaduras, armas. Xarabacanta labasteria andalabaia. Rova labalabalabalai. Xerebandagas samaya. Aleluia, estou sentindo uma glória, meu irmão. Aleluia. Andacama saia. Olha aí, em 1 Coríntios 4,6 nos diz que não devemos ir além daquilo que está escrito, para que encerveçamos um contra o outro, para que não nos encerveçamos e vamos um contra o outro, achando que somos mais do que os outros. Cuidado. Tudo o que antes foi escrito foi para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15,4. E não podemos ir além daquilo que está escrito. Não está escrito isso. É em meu nome. Sai em nome de Jesus. Mais nada. 6. Ele disse: nunca vi Deus usar outro... Ele disse numa live: nunca vi Deus usar tanto outro pastor aqui na terra quanto me usa a mim. Amém? Refutação. Portanto, ele nunca viu. Ele nunca viu Deus usar tanto outro pastor quanto usa a mim. Eu nunca vi é um homem se gloriar tanto como este homem se gloria a si mesmo. Nunca vi outro vangloriador, outro exaltado, igual Lucifer, que se queria exaltar acima de todos. Refutação. Aqui existe uma clara exaltação humana. Glória a Deus. E uma tentativa disfarçada de se divinizar a si mesmo, porque ele não vai dizer explícito: não me estou divinizando. Não é? Mas lá por dentro ele gosta de ser bajulado, idolatrado, seguido, aplaudido, defendido. Gosta que as pessoas chorem por ele, porque ele diz que via no inferno, não é? Ou ele ou alguém, acho que foi ele, que as almas estavam clamando pelo nome dele. Diziam: Exu Orixá, Exu Orixá, Exu Orixá, que é para não dizer aqui o nome dele. Podia até dizer, já está aqui escrito mesmo, mas é para não estar a fazer muita propaganda. Quanto mais propaganda se faz, mais dinheiro cai na conta dele para ele enganar mais gente e esbanjar. Então, estava o povo lá no inferno, estão todos clamando pelo nome dele. Fulano, fulano, imperador romano. Vocês já sabem, imperador romano. Já sabem. Quem é o imperador romano? Quem é o falso profeta? Tem um nome igual a um imperador da antiga Roma. Um grande imperador que houve. Então, eles iam lá
imperador romano, estavam a clamar por ele lá no inferno. Vê que babaquice, que insanidade, que babaquice, é para não dizer outra coisa pior. Amém? Aleluia. Então, é uma tentativa de se divinizar a si mesmo, uma tentativa disfarçada, para obter milhões de fãs e seguidores e dinheiro a cair na conta. Que é para viver muito bem. João capítulo 7, versículo 10 diz assim: quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então este busca a glória dele. Mas Deus não dá a sua glória a outra, nem o seu louvor às imagens de escultura. Isaías 42:8. 7. Ele disse: nunca vi Deus operar tanto em outra igreja quanto opera na sinagoga de Satanás, que ele criou, ali em BH, na igreja dele. Nunca vi Deus operar tanto outra igreja quanto opera na minha, por outras palavras. Refutação: a igreja insanidade e fingimento, vamos lá apelidar assim, insanidade e fingimento, não é nem de perto nem de longe a igreja onde Deus opera mais, ou é onde Deus mais opera, pois essa igreja tem muitos espíritos do engano operando dentro dela, conforme Mateus 24, aleluia, anda cá, Samai 24 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Prodígios muito estranhos, homens colados no altar, grudados, não podem ser tão grudados no altar, não é? Unção do mudinho, a pessoa ficou muda, não pode falar nada. Unção do ceguinho, ficou cego. Coisa muito estrambólica, não é? Bizarra, acontecendo dentro e fora da igreja através deste falso profeta. Além disso, é praticamente uma seita, ou seja, esta igreja de insanidade e fingimento é praticamente uma seita e não a igreja do Senhor Jesus. Pois se todas as igrejas se corromperam e viraram mundanas e não prestam, exceto ela, e se todos os pastores não fazem aquilo, as boas obras, não é? Nem pregam o que ele prega, nem ensinam o que ele ensina. Nunca vi outro ensino como este. É tudo títulos estrambolos, pomposos, de propaganda máxima, para chamar a atenção máxima, de exaltação suprema. Não é? Se os outros pastores não fazem nada daquilo que faz este pseudo-pastor, então estão pregando outro evangelho nessa seita, na Issa, que vem de Isis. Ou de Osíris, mas não vem do Ruach Kodesh do Espírito Santo. Estão pregando um evangelho anátema, igreja, insanidade e fingimento, e não o evangelho do Senhor Jesus, conforme eu já li Gálatas 1:8. É outro evangelho. Ele disse, olha aí: eu sou o pastor que ganha mais almas no YouTube. Refutação: isso daí é mentira, pois ele nem almas está ganhando para Deus, mas sim para ele mesmo e para o diabo com as suas enganações. Mas mesmo que ele fosse um homem verdadeiramente usado por Deus, e mesmo que alguém tenha supostamente, Deus até usado um falso profeta, porque Deus usa quem quer, até alguém desconcertado, alguém até se pode salvar lá, vamos supor. Ele não as teria ganho pelo seu próprio poder. E Deus não dá a sua glória ao homem, não dá a sua glória a outrem. Isaías 42:8. Aleluia. Eu sou o Senhor teu Deus e minha glória a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura, muito menos o louvor dará aos homens. Assistimos a mais uma tentativa de se promover e de se exaltar acima de todos os demais, tal como fez Lucifer, que é o seu pai. O pai deste falso profeta é o Lucifer, não é Jesus, é Lucifer, que é o pai da mentira. Isaías 14:13. E tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Aleluia. E a palavra de Deus combate este falso profeta dizendo, em 2 Coríntios 10:17, aquele porém que se glorie, glorie-se no Senhor. Não se glorie de si mesmo: eu sou bom, porque eu é o que faço mais, eu é o que faço melhor, eu é que tenho as melhores boas obras, eu é que tenho os melhores ensinos, as melhores pregações, eu é que ganho mais alma. Cuidado. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, mas aquele a quem o Senhor louva. E ainda há um outro versículo muito interessante, diz assim: nós temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência e a glória do seu poder seja sua e não nossa. Então, qual é o tesouro? De sermos usados por Deus. Temos a presença do Espírito Santo, temos a glória de Deus, mas a glória é toda para Deus. O vaso é de barro, o vaso é frágil, pode quebrar. Se não vigiar, pode cair, pode pecar. Isso, aleluia. Quantos podem dizer aleluia? Muito forte. Muito forte, muito forte, muito forte. 9. Ele disse para uma mulher, numa das suas ministrações, acho que foi antes de ele fundar a sua seita, foi pregar em uma igreja, todo vestido de branco, lá até que ele acha que é mais santo que os demais, mas só prega heresias.
Ele é mais santo que os demais. É mais santo, é mais ungido, tem mais poder, tem mais dons, faz coisas que nenhum outro pastor faz, prega o que nenhum outro prega, ensina o que nenhum outro ensina, e por aí vai. Por aí vai. Ele disse para uma mulher que estava um anjo na tribuna, em cima de um anjo grande, não sei se ele disse o tamanho. E quando ela se voltasse, o iria ver. Entretanto, duas obreiras meteram as mãos nos olhos da irmã e essa irmã ficou de costas para o altar, não estava vendo nada. De repente, quando ela se virou, quando o pastor disse para elas tirarem as mãos, como se fosse tirar-se uma venda, que é uma venda, mas é feita com as mãos, ela virou-se e supostamente viu um anjo grande, e se prostou de joelhos, e ali ficou prostrada diante dele a adorá-lo. E esse pastor Exu Orixá não lhe disse nada. Glória a Deus. Refutação. O que esse profeta de Baal faz nada mais é do que introduzir no meio cristão o culto aos anjos. E em Colossenses capítulo 2, versículo 18, o apóstolo Paulo há 2000 anos atrás já nos exortava e advertia: ninguém vos domina seu belo prazer, ou seja, segundo a sua livre vontade, seu livre arbítrio, com o pretexto de humildade, ou seja, de santidade e arrependimento, ou de insanidade e fingimento, e culto dos anjos. Tudo é anjo. Toda a revelação tem que ter anjo, toda a cura tem que ter anjo, todo o milagre tem que ter anjo, a toda a hora está havendo anjos. Cuidado. Cuidado. Envolvendo-se em coisas que não viu, estando de balde, ou seja, em vão e inchado na sua carnal compreensão e não ligado ao cabeça que é Cristo, conforme o contexto do versículo 19. O próprio apóstolo João, que foi arrebatado em espírito por Deus, quando ele viu o anjo e se prostrou diante dele, foi repreendido pelo mesmo 2 vezes. E uma das vezes está aqui, que é em Apocalipse 22, 8 e 9, que diz: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me, ou seja, se ajoelhou, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Só adorarás ao Senhor teu Deus, está na Bíblia. Então ele ia cometer um pecado gravíssimo, adorando a criatura e não o Criador, que é bendito eternamente. Porque o anjo é uma criatura de Deus, só que é uma criatura. Ramanagasa é um ser, aleluia, não desta dimensão terrenal, é um ser celestial. Decai suricanta la mastéria, aleluia. E se tu preservarás até ao fim, irás para o céu também. Glória a Deus, anda, porque seremos como? Não é igual aos anjos, mas como? Ou seja, parecidos. Porquê? Porque tu já não vais estar mais sujeito a um corpo de pecado. Mas vais estar glorificado. Continuando. Glória a Deus. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me as mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque sou teu conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Amém? 10. O mesmo, portanto, o falso profeta, o maior falso profeta do YouTube, comprou um lanche no McDonald's, que ele, burramente, jeguemente, estupidamente, não sabe, mas é uma marca satânica, uma marca consagrada a Satanás. Não é para os cristãos consumir. Mas pronto, vamos dar-lhe um desconto. Ele não sabia, está na ignorância. Ok. E o deu a um mendigo. E se filmou a si mesmo dizendo: olha o que é que eu estou a fazer. Olha aí o que é que eu estou a fazer. Filmando-se. Dizendo para o público que o ia assistir depois no YouTube. E o que eu estou a fazer vocês não fazem. Referindo-se a todos os outros pastores. Então ele é o único que faz. Compra e dá e filma-se. Tem um detalhe. Não, os outros não fazem não. Os outros não são idiotas. Para se estar a filmar. Para se estar a gravar. Olha o que é que eu estou a fazer. E a fazer pirraça aos outros. Olha, eu sou melhor que vocês. Cuidado. Isso é coisa de menino mimado. Precisa de levar 2 chapadas na cara. Se o pai dele não lhe deu, eu se calhar vou-lhe dar. Ou qualquer dia um profeta chega e vai-te dar 2 chapadas. Aleluia. Para ver se te convertes à chapada. Amém? Brincadeiras à parte. Mas tem gente que se não se converter a bem, tem que se converter na porrada. É a única maneira. Se a bem já não vai, tem que ser no chicote. Não é? Não se esqueçam que Jesus fez um chicote de cordas e expulsou os cambistas da casa do Senhor. E nós temos que expulsar os cambistas do YouTube, os mercadeiros da fé. Aleluia, os comerciantes, aqueles que fazem das ovelhas comércio, com palavras fingidas. Amém? Rovalabalai. Então, refutação é isto. Brincadeiras à parte, obviamente que eu não vou dar 2 chapadas a ninguém. Amém? Glória a Deus. A melhor chapada que a gente dá é uma chapada de mão vazia, é com a luva na cara, ou seja, com a Bíblia na testa, é com a palavra de Deus, penetrando a alma e o espírito, ou o Ramá, Samaia, anulando todo o conceito e sofisma e se levando contra o conhecimento de Deus. Quem queria diga glória. Então vamos refutar aqui esta heresia.
Olha, eu refuto assim, esse daí é um autêntico fariseu. E Jesus disse, então ele é um autêntico fariseu. Se houver fariseu moderno, ele é o supra-sumo do fariseísmo. E olha o que é que Jesus falou para homens como ele, e fala hoje para ele. Mateus 6, de 1 ao 4. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, ou seja, de fazeres as boas obras, de comprares lanches ou comida e ofereceres aos mendigos diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não terias galardão junto do vosso Pai que está nos céus. Então não vão ter galardão, vão ter condenação no inferno. Vão perder o galardão, vão perder a recompensa, aleluia, vão perder a coroa da vida eterna. Quando depois deres esmola, ou seja, quando tu fizeres as boas obras, quando comprares comida para dares para o faminto, não faças tocar a trombeta diante de ti. Então não anuncies para ninguém, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. No capítulo 23, versículo 5, Jesus disse, aleluia, que na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus, não é? E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Ou seja, tudo o que ele faz se filma. Só falta ele estar à rasca para defecar e ir ao vaso sanitário e começar a defecar e se filmar. A defecar. É só o que falta. Porque tudo o que ele faz, ele se filma. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Ele quer ser visto, quer ser reconhecido pelos homens. Aleluia. Pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Ou seja, queriam ser mais que os outros. Os outros tinham filactérios do tamanho normal. Mas estes têm grandes filactérios. Os outros tinham as vestes normais. Mas este quer ter vestes a arrastar pelo chão com cauda. Vestes luxuosas. Isso falta meter brilhantes e resplandentes e lantejoulas. Aleluia. 11. Numa casa e perante uma endemoniada ele disse, olha para as minhas asas. Eu também tenho asas como os anjos. Vê como são grandes, e quando eu estou em guerra, elas se abrem. Amém? Ele olhou nos olhos da endemoniada, estava endemoniada, e disse, olha para as minhas asas. Eu também tenho asas como os anjos. Vê como são grandes, e quando eu estou em guerra, elas se abrem. Em vez de expulsar o demónio, ficou a dar conversa a Satanás. É porque o demónio lida bem com o demónio. Refutação. Os homens não são anjos. E nunca foram anjos na vida. Nós nunca fomos anjos antes de nascer nesta terra. Mas a Bíblia é bem clara. E em Zacarias 12, 1, não é 12, 2, é 12, 1, vou alterar aqui. Em Zacarias 12, 1, nos diz que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Porque o Senhor forma o espírito do homem dentro dele. Deus forma o espírito do homem dentro. Então, anda kama saia, orramassamaya claia. Então o homem não é pré-existente lá no céu. Nós não somos pré-existentes lá no céu, mas somos descendentes dos nossos pais físicos. Pois todos descendemos também de Adão, que é o primeiro pai. É o primeiro homem, o qual foi formado do pó da terra. E após Deus soprar nele o fogo de vida, se tornou homem vivente. A Bíblia não diz que ele era anjo e que encarnou ali. Não, nada disso. Nós não encarnamos. Quem encarnou foi Jesus. Ou não reencarnamos, não saímos do corpo de anjo para entrar num corpo humano. Cuidado. Aí é a doutrina da reencarnação. Então, este orixá, este pastor falso, este falso pregador, está defendendo implicitamente a doutrina da reencarnação, porque se ele é um anjo, o Salmo 8 nos diz que os homens foram criados de forma diferente dos anjos, que é o homem mortal para te lembres dele, ó filho do homem para que o visites, pois um pouco menor do que os anjos foste criado, porém de glória e honra o curvaste e faz com que tenhas domínio sobre as obras das tuas mãos. Ei, xará, então o homem foi criado um pouco menor que os anjos. Então há duas criações diferentes, o homem e os anjos. Não é igual. Os anjos foram criados antes do homem. Provavelmente no segundo dia da criação. E os homens foram criados no sexto dia da criação. Aleluia. Então não venham com lorota, com treta. Em primeira de Coríntios 6, do 1 ao 7, nos diz que não sabeis vós que haveis de julgar os anjos. Nós vamos julgar os anjos. Então nós somos diferentes dos anjos. Nós não fomos anjos e não seremos anjos. Amém? Continuamos a ser homens com corpos glorificados. Seremos como? Como é parecido, mas não é igual. Há vários tipos de linguagem na Bíblia. Quem crê que Deus está aqui, diga amém. Rabakanto vata katsamanaga samaya. Oh, rabassamaya.
O ricanto alamaia, oh, glória a Deus. Numa live chorando disse: que saudades eu tenho do céu. Eu não vim daqui. Vim do céu. Ele tinha saudades do céu. Do céu da boca do tigre, não é? Do céu verdadeiro. Porque ele nunca esteve no céu. Que saudades eu tenho do céu. Eu não vim daqui, vim do céu. Chorando. Que saudades eu tenho do céu. Não vim daqui, vim do céu. Refutação. A refutação do número anterior é válida aqui. Isto de fumar muita droga durante muitos anos, e durante muitos anos ser usuário de crack, rebenta com os neurónios. E ele diz que é ex-drogado. Cá para mim isto foi uma alucinação. Isto não é normal de uma pessoa normal da cabeça. Quem sabe bate mal, tem os parafusos soltos, precisa ser apertado, se calhar tem que ir para um sanatório. Se calhar tem que ir para um hospício. Se calhar tem que ir para um sanatório para ver se fica melhor. Perceberam a ironia? Porque eu nem creio em psicologia nem psicoterapia que resolve o problema de alguém que tem problema mental. Eu não creio. Quem resolve problema mental, porque problema mental também não existe, é espiritual. Rabacaça! E problema espiritual se resolve orando e jejuando. Mas por isto nem vale a pena. Há pecados que eu não digo que ora, porque já blasfemou, já foi repreendido várias vezes, não se quis consertar, então para ele já não há mais salvação. Continua a querer enganar, dar uma que é bonzão, nunca reconheceu os pecados que cometeu, nunca confessou, porque há muitos, e aqui, o tempo aqui não dormita. Vamos refutar. 13. Quase tudo o que ele pregava contra pratica. Aqui temos uma contradição, e Deus não é Deus de confusão. Aqui temos uma confusão, ele faz confusão. Prega e depois a seguir ele desprega o que ele mesmo pregava. A. Pregava que o cristão não pode beber cerveja. E já foi pego a beber. B. Correntinha do diabo. Não é? É algo que veio para amarrar a pessoa, para escravizar. Tanto as correntinhas como as pulseiras. Tanto a correntinha ao pescoço. Mas ele usa a sua própria correntinha, com a sua própria imagem de escultura e inscrição, lá com o nome dele, Júlio César. Andarabassamanaia! Televisão é do mundo. Mas ele colocou um telão Smart TV em sua casa. Futebol é obra da carne. Não é? E é mesmo obra da carne. Está lá em Gálatas 5, 19 e 21. Há porfia, peleja, dissenção, divisão, rebelião. Idolatria. Mas construíram uma quadra de futebol na sua chácara, que ele chama clínica, e foi pego jogando uma partida com os internos. Não podia dirigir um carro só com uma mulher, porque era pecado. Não é? Porque era pecado, e é proibido, ia para a disciplina, os membros que fossem pegos. Anda, cai, então uma pessoa não podia andar dentro de um carro só com uma mulher, que não fosse a sua esposa. Mas ele já foi pego com a sua amiga colorida, a Bianca, depois de se ter divorciado da sua legítima esposa. Vocês sabem quem é. Quem querer diga glória. Então foi pego com uma amiga colorida, seja animada. Não é? Uma amiga bem animada, que até preparou a cama dele. Tinha a chave do apartamento dele, quando ele esteve na digressão na Europa, fazendo aqui enganando aqui o povo aqui na Europa, aqui nos países da Europa. Ela preparou, e fazendo sinais e prodígios de mentira para os que parecem, e pregando heresias, ela preparou a cama com pétalas. Fez um caminho de pétalas até à cama, e meteu coraçõezinhos, e luzes a brilhar. Então isto é uma amiga colorida, digamos uma amiga colorida. É amiga, entre aspas. Amém? Glória a Deus. Foi pego no carro, mais do que uma vez. Não podia ouvir funk, nem música mundana, mas ele foi pego ouvindo e dançando funk dentro do seu telemóvel. Eu creio que foi ele mesmo que filmou. Se filmou a si mesmo. Pois essa filmagem vazou por algum motivo, que foi por permissão de Deus, e foi ele ali fazendo aquelas caretas, parecia completamente doido ali. Parecia um maluqueiro. Dançando funk, banando a cabeça e fazendo umas caretas, uns olhares bem estranhos. Amém? Refutação. Aleluia! Mateus 23, 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as. E não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. 14. Então, o que ele falou de certo, pratica. Até mesmo o Edir Macedo, algumas coisas fala certo, que Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, isso é uma verdade. Há padres que dizem que Jesus é o Senhor, é uma verdade. William Marion Branham também dizia que Jesus era o Senhor, mas tinha as heresias dele.
Ele achava que ele era o último. O último mensageiro de Deus à terra, o último profeta. Interessante que ele morreu e a igreja não foi arrebatada ainda. Então há mais profetas. Cuidado. Ele era o Elias que havia de vir, William Marion Branham. Era o Elias que havia de vir. Agora o Dr. David Ora, ao início ele era o Elias. Mas agora já não é. Eu sou as duas testemunhas. E já falsificou uma profecia também. Fez uma reedição de um vídeo para fazer cumprir uma profecia que não foi dada para esse país. Cuidado. Os falsos profetas andam aí. 14. Ameaçou um cadeirante. Eu tenho as provas. Baixei o vídeo dele. Tenho aqui as provas. Ameaçou um cadeirante que havia sido baleado. Do cadeirante, há uns anos atrás foi baleado e agora está em cadeira de rodas. Ele é cristão. Não quer dizer que eu concorde com tudo o que ele fala, que seja um homem de sã doutrina e de santidade. Obviamente não é da linha doutrinal, daquele povo que ora, jejua e quer se santificar. Não é? Ele é mais liberal. Posso não concordar com muita coisa que ele fala, mas não iria ameaçar. Não é? A gente tem que orar uns pelos outros. E o que é que ele disse? Ele ameaçou um cadeirante que havia sido baleado, dizendo: lá você só levou 9 tiros, creio que é 9, 6 ou 9. Mas aqui o negro corta você de facão. Tenho baixado. Anda cá, tenho a prova. Então, ele é ameaçador. Isto aqui, para além de ser um crime, não é? É um pecado contra a palavra de Deus. E é um crime na lei civil. Podia ser processado por esse cadeirante. E pode ainda ser, porque ele tem até um bom advogado. Ele tem um grande advogado. Refutação. É a tal história daquele povo que saiu lá do Egito, mas o Egito dentro dele ainda está. Ele saiu do mundo do crime, mas o mundo do crime dentro dele ainda está. Pois nunca foi totalmente liberto. Usou até a linguagem de bandido. Talarico. Viu o talariquinho? Porque o talarico é o indivíduo que se envolve com a esposa ou com a mulher, ou com a noiva, ou com a namorada do traficante. Quando um indivíduo se envolve em termos íntimos, em termos amorosos ou em termos sexuais, é chamado talarico. E o que é que fazem os outros traficantes amigos desse traficante, ou os bandidos, ou os dessa facção criminosa? Vão e, se apanharem o indivíduo, procuram-no, raptam-no, sequestram-no, torturam-no e matam-no. Não é? Então, ele sabe bem do que está a falar. Porquê? Porque ele diz que é ex-bandido, ex-traficante, ex-bandido, ligado a uma facção. Então, ele é ex. Será que ele é ex ou ainda continua? Porque isto é um comportamento e uma linguagem muito estranha. Viu o talariquinho? Usando uma gíria de bandido. Então só não percebe quem não quer. Amém? Glória a Deus. Então, ele saiu do mundo do crime, mas o mundo do crime dentro dele ainda está. Pois nunca foi totalmente liberto, mas Satanás deixou sempre uma raiz dentro dele. Efésios, capítulo 6, versículo 9, diz a Bíblia: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor vosso que está no céu, sabendo também que o Senhor vosso que está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, deixa as ameaças. Amém? Então isto aqui é algo grave. Pode até dar cana, entre aspas. Pode até dar chilindró. Vocês entendem? Para o indivíduo que ameaçou. 15. Desapareceu durante 40 dias. Desapareceu 40 dias. Mas não é como o profeta Jonas. Teve 3 dias desaparecido dentro do ventre do peixe. Amém? Este desapareceu durante 40 dias e mandou o chefe da suposta clínica dele mentir e dizer que ele estava num retiro de consagração, dizendo aqui aos membros e a todos os que o acompanham, que são quase 1 milhão inscritos no seu canal, quando na verdade ou na realidade havia sido pego pela polícia por porte de arma de fogo e ameaça à sua própria esposa ou ex-esposa após a separação de ambos. Então essa é que é a realidade. Refutação. O pai da mentira é o diabo, e quem mente é filho do diabo, conforme João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo e satisfazeis os seus desejos. Quando ele fala mentira, fala daquilo que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aleluia. E aqueles que amam a mentira e a praticam ficarão de fora. De fora fica todo aquele que ama e o que pratica a mentira. Apocalipse 22,15. Quem concorda e defende este mentiroso é tão abominável aos olhos de Deus quanto ele. Romanos 1,32. São tão abomináveis os tais coisas que praticam como aqueles que consentem ou concordam com aqueles que as fazem. Está lá. Está a refutação. 16.
quando saiu do Cilindró, ali que ele teve lá em Suzano, em São Paulo, quando ele saiu de lá com outro delinquente, estava lá, não era por dar milho aos pombos, estava lá porque praticou mal, que ele conheceu na prisão, dizendo-se também ser um pastor, entre aspas, ou um obreiro, um pastor, fez uma enorme propaganda da sua estadia na prisão e só contou vantagens, dizendo que ele e o outro marginal, não é, eram Paulo e Silas na prisão, que eles eram Paulo e Silas na prisão, fizeram até uma postagem, Paulo e Silas na prisão, e que Deus havia operado tremendamente por eles na prisão e que haviam feito muitos milagres e que ele foi para lá por um propósito de Deus. Então ele não foi para lá porque se portou mal, porque transgrediu a lei dos homens também e também a lei de Deus. Ele foi para lá porque, não é, porque era um bom mocinho, era uma pessoa muito boazinha. Não é? Ele era bonitinho, muito bonzinho, muito santinho, muito humildezinho. Ele foi para lá porque era bom. Ele foi para lá porque era bom, mas Deus tinha um propósito. E então Deus fez com que ele fosse para lá. Ou caluniaram ele e prenderam por uma calúnia. Será que foi? Não, foi injustiçado, coitadinho, o menino. Então, rapacando kovanai. Mas nunca confessou para as suas ovelhas o real motivo pelo qual havia sido pego e preso e ter ficado lá por 40 dias. Nem pediu perdão a elas por ter mandado o chefe da sua suposta clínica, que é uma chácara apenas, mentir, porque para ser clínica tem que ter clínicos, tem que ter médicos. Não tem nenhum médico numa médica, então não é clínica. Mandando o chefe da clínica mentir para o rebanho. Mandou mentir. E para cúmulo, porque se não mandou, e se o outro fez pela sua própria cabeça, então, meu irmão, se mente tivesse feito pela própria cabeça, quem ama a verdade iria repreendê-lo. E tal não aconteceu. Então, quem concorda, andarão dois juntos se não estiver de acordo, vai dar ao mesmo. E para o cúmulo, depois de muito questionamento, mentiu novamente, dizendo que havia sido pego pela polícia com uma arma de brinquedo. Comprou uma arma de brinquedo. Comprei uma arma para brincar com os meus filhos, uma arma de brinquedo. E essa arma estava no tablier e estava visível de fora. E a polícia veio e viu a arma de brinquedo no carro e me prendeu. E por isso ele havia ficado 40 dias na prisão. Isto é hilariante, é para rir. Para rir. Nem em Portugal, nem na China, muito menos no Brasil, uma pessoa é presa por estar com uma arma de brincar em cima do tablier. Também. Então, assassinos, por vezes, nem ficam dentro, são só identificados, dependendo de como é que aconteceu, se a pessoa morreu, pode ter sido por acidente. Quanto mais, tem gente que fica lá meia dúzia de dias, porque só identificados nem ficam dentro. Então, o sistema penal está tão leve, não iam prender ninguém por uma arma de... Quem sabe era uma daquelas pistolas de plástico, de atirar água. Bisnagas de água, a gente chama bisnaga do carnaval, pistola do carnaval, de atirar água à cara das pessoas. Era uma pistola do carnaval, de atirar água às pessoas, e por isso ele foi preso e teve 40 dias lá dentro. Refutação. Glória a Deus. Em números anteriores eu já refutei a vanglória humana e a mentira. Já refutei. Aqui, ele ao ouvir, porque o próprio Tiago disse, não é boa a vossa vanglória, a vossa jactância. Anda cá, andarabassaia. Não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Não é boa a vossa vanglória. A vanglória não é uma coisa que Deus... Deus até pode tolerar, mas que Deus ama a vanglória. Deus detesta a vanglória. O soberbo ele abate, mas o humilde dá graça. Aqui, ele ao falar que ele e o outro delinquente eram Paulo e Silas na prisão e que Deus operara tremendamente grandes sinais, o seu objetivo foi apenas o desviar o foco das atenções do motivo pelo qual havia sido pego ou preso pela polícia. Então, era desviar o foco. Olha, as pessoas vão deixar de estar preocupadas porque é que eu fui dentro. Porque é que eu tive tanto tempo lá dentro, 40 dias. E ainda era para estar mais, se não houvesse um acordo com a sua ex-esposa. Aleluia! O motivo pelo qual havia sido pego pela polícia. Então, o foco das atenções era o quê? Desviar e fazer esquecer o assunto. Criar um novo tema, muito colorido, muito aprazível, muito bonito. Era desviar o foco das atenções pelo motivo pelo qual, do motivo pelo qual havia sido pego pela polícia, para que prestássemos atenção, amém? Prestássemos atenção, glória a Deus, ao grande mover de Deus através da vida dele na cadeia. E Jesus disse, cuidado aí, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos pinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda a árvore boa produz bons frutos e toda a árvore má produz maus frutos.
ou frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Qual é o fruto dele? Adultério. Amém? Só o facto. A pessoa nem precisamos de apanhar na cama. Só o facto de andar para cá e para lá com outra mulher, sendo que ele já está separado, isso é uma forma de adultério. Muito mais uma cama, um caminho de casa todo decorado com pétalas e a cama cheia de pétalas de flor, rei ou pétalas de rosa, tudo decorado, tudo com brilhante, para dar à cama apresentado pela amiga colorida. Então vão mandar areia para cima dos olhos, não? Amém? Jesus disse: qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçar, já é seu coração adulterou com ela. Então a Bíblia diz: abstemos toda a aparência do mal. Mesmo que não haja adultério literal, estou a dizer que haja que não haja, mas é um adulto. Porquê? Porque aparentemente é adultério. Aos olhos de toda a gente é adultério. Toda a gente fala de adultério. Então, que frutos? Aparência do mal, escândalo, não é? Forte suspeição de adultério. Arabando glória para aí, shuricondo labandurianda labaia. Rovalabacando ramachá, escândalo para o Evangelho, por causa disso. Escândalo para o Evangelho. O indivíduo que é pego por fazer uma maldade e intentar contra alguém que era a sua companheira legal, rouba lá, mas depois anda a cantar, estar lá 40 dias preso e ainda quando sai, ainda mente, diz que é pego com uma arma de brincar, não é? Querendo mandar areia para os olhos das pessoas, zombando. Isto é rir na cara das pessoas, isto é zombar, meu irmão. Frutos maus, mentira, heresia, de perdição, doutrinas de demónios, sinais e prodígios de mentira, como essa da pessoa ficar cega. Agora vais ficar cego por um tempo, agora vais ficar mudinho, porque o anjo que apareceu a Zacarias está aqui comigo, é o que ele diz. E outras coisas mais. Olha, Gabriel, desce aqui, Gabriel, no suposto dom do arrebatamento. Arranca a alma dela agora, Gabriel. Arrasta para o inferno agora. Já está no inferno, sim. Afasta-te dela, deixa ela aí desamparada para levar uma sova, uma surra dos demónios, para sentir a amargura das almas e para se converter. E ela, e depois ai, volta, tira daqui. Tu, pega nela, traz de volta à terra. Portanto, sinais e prodígios de mentira, falsos dons, falsos sinais. Rama Samanaya. Aleluia. Envolvimento com anjos caídos. Porque os anjos de Deus não recebem glória do homem, mas glorificam aquele que os enviou. Olha, então os frutos são maus. Eu vou conhecer o falso profeta pelos frutos. São péssimos. Montanhas de outras coisas haveria a dizer sobre este homem que praticou erros, pecados graves e heresias de perdição, tal como o homem que ficou colado no altar da igreja. E aquele sinal da pessoa ficar muda e cega. A invocação do Exu da morte para levar a vida e a alma de uma criança. Pôr um anjo no altar para bater as suas asas. E uma jovem tontinha virada de costas para o altar. Ele diz: olha, tu agora vais ouvir o som das suas asas. Está aí um anjo atrás de ti no altar, ali em cima do altar. Ele vai bater as suas asas. Daqui a pouco vais sentir o som das suas asas e sentir o vento das suas asas a bater-te nas costas. E o fabuloso e o único. Ele era o único que tinha o dom do arrebatamento. Era o primeiro e o único no mundo. Mas agora já é o primeiro depois do Kenzo. O Kenzo, a Atsushi, que nem sequer existe, a ter o dom do arrebatamento. Junto com a companhia do anjo Gabriel, foi designado por Deus, segundo ele, para estar ao lado dele. Mas só o que está aqui basta para sabermos qual é o espírito que está agindo nele. Não é? A Bíblia diz: provai se os espíritos estão desde, porque já muitos falsos profetas têm levantado pelo mundo. 1 João 4:1. E Deus me confirmou que ele é um falso profeta. Aleluia. 2 Pedro 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já dá largo tempo a sua perdição não dormita. Rabababa Samaya. Oh, glória a Deus! E agora vem a pergunta. E vocês deixarão a vossa resposta nos comentários. Nos comentários, obviamente. Qual será o fim desse falso profeta? Duas opções eu meti aqui. Uma, Deus de alguma maneira irá abatê-lo. Não quer dizer que Deus o vá matar. Deus pode até permitir que ele não ganhe mais dinheiro nenhum, que mais ninguém deposite dinheiro na sua conta. E ele aí vai deixar de aparecer, porque se já não vai dar mais dinheiro, ninguém mais vai lhe dar um cêntimo, um centavo, um real. Ele vai ter que ir trabalhar, vai ter que se fazer à pista, vai ter que, aleluia, vai ter que pegar numa enxada e trabalhar, deixar de ser ventre preguiçoso, ventre ruim. Vai ter que deixar de ser um mandrião.
Vai ter que deixar de ser um vagabundo e vai começar a trabalhar. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem crê, diga amém. Deixar de enganar o povo e trabalhar. Então, será que Deus de alguma maneira irá abatê-lo? Ou seja, fazer com que tirar ele do caminho. Qual é o caminho? O caminho da pregação. Tirar ele do caminho da ministração. Para que ele não ministre mais, não engane mais. E ele irá deixar de pregar e enganar as ovelhas no YouTube? Ou irá ele continuar a pregar? Ou irá continuar a pregar o seu evangelho do engano e de sinais falsos, de falsos sinais, e prosperará tal como prosperou? Prosperará entre aspas. Porque aqui é uma falsa prosperidade. Prospera aos olhos do homem. Prospera financeiramente. Prospera em termos de ter muitas igrejas, muitos obreiros, muitos membros, muitos dizimistas, muitos ofertantes, muitos seguidores. Muita gente a dizer que ele é um grande homem de Deus, tal como Simão o Mágico. Já há muito tempo havia-os enganado a todos em Samaria. Anda à cama, desde o menor ao maior, diziam que era grande o poder de Deus e que ele dizia ser um grande personagem. Eu sou o maior. Eu sou o maior que mais almas ganho. Então ele é o Simão o Mágico do YouTube. Ele é o Simão Mágico do YouTube. De Atos capítulo 8. Lê Atos capítulo 8 e vais entender aquilo que eu falo. Ou irá ele, portanto, Deus de alguma maneira o irá abater, não é? E ele vai deixar de pregar e de enganar as ovelhas no YouTube? Ou será que ele irá continuar a pregar o seu evangelho do engano e de falsos sinais e prosperará, entre aspas, como prosperou Edir Macedo na sua sinagoga, a Igreja Universal do Reino de Deus? É a pergunta que fico, até que o Senhor falou. Se tu não aceitaste Jesus, saibas que somente Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar. Só Ele, aleluia, voltará em glória para te buscar e intercede por ti para te perdoar. Tu que estás desviado, reconcilia hoje. Tu que ainda não aceitaste, querendo o Senhor Jesus, será salto a tua casa. E tu que tens sido enganado por este homem, és inscrito no seu canal, desinscreve-te. Dás dinheiro para a conta dele, dízimo e oferta, para de dar. É dinheiro mal empregue. Dá o teu dízimo e oferta numa igreja séria. Num pastor sério, pelo menos de um bom testemunho. Pelo menos não anda a fazer não anda a fazer, aleluia, rimanai 80% do que ele faz. Quantos podem dizer, anda cama sabanaia. Glória a Deus, procura empregar o teu dinheiro numa igreja séria e num pastor sério. Num pregador sério. Aleluia, quem crê diga glória e de boa reputação. Então até aqui o Senhor falou. Glória a Deus, que Deus em Cristo vos abençoe.